Olá, boa noite. Voltamos com Conexão Reconvexo, esse programa que é do Instituto Lyon Reconvexo, organizado, montado, acompanhado e amado por todos nós que somos os voluntários do Instituto Lyon Reconvexo, colaboradores, né, acompanhando essa trajetória do Instituto, rumo à possibilidade de fazer com que a Lyon cada vez mais seja discutida no Brasil, cada vez mais possamos trazer informações do Brasil para a nossa comunidade e também do mundo, e trocarmos, assim, essas informações super preciosas sobre essa doença, que é uma doença rara. Lyon significa neuropatia óptica hereditária de Leber, é uma doença genética, ela é hereditária, e ela se manifesta através de uma mutação mitocondrial, que ocorre no interior das células e pode levar à perda total de visão. Então, o Lyon é coisa séria, merece a nossa atenção e, principalmente, merece políticas públicas para atender as pessoas que estão passando por esse impacto nas suas vidas. E, dito isso, o Reconvexo, nós mantemos aqui o Conexão, o Reconvexo, para ser esse espaço de diálogos sobre os desafios vivenciados pela pessoa com deficiência, sobretudo a pessoa com deficiência visual. Então, a troca de dicas pelo dia a dia, de como lidar com algumas experiências, superação, compartilhamentos de informações, recomendações para a qualidade de vida e, sobretudo, o alcance de direitos. Temos direitos, todos nós, a nossa Constituição nos garante direitos, muitas vezes nós não sabemos tudo o que temos, então um canal como esse é de suma importância para a gente trocar essa informação e ficarmos atentos e atentas. Quem está falando aqui com você é Valéria Silvestre, eu não sou afetada a Lyon, minha questão com a visão é uma outra, muito mais leve, não compensa nem abrir um parênteses aqui para isso, e estou com dois amigos na tela, o Pedro Mendes, que também é afetado Lyon, ele é advogado, ele é funcionário público em Maringá, na Câmara Municipal, e está conosco já há muito tempo nesse canal, e temos também o Alexandre Brown, que é lá do Pará, que também é afetado Lyon, que está nessa cidade muito pequenininha, mas que com a internet abriu para o mundo inteiro e vem trazendo as suas contribuições, principalmente as contribuições sobre tecnologias e acessibilidade. Já estou aqui puxando aqui o nosso tema de hoje. Ele sempre traz informações para nós nos grupos de WhatsApp. Nós mantemos os grupos do WhatsApp para trocar também essas informações, onde só tem pessoas afetadas Lyon. Eu sou a única pessoa que não tenho essa afetação na minha vida, mas tenho a honra de estar com essas pessoas incríveis, que são meus amigos e amigas, e o Alexandre hoje vai compartilhar conosco também algumas informações sobre acessibilidade na web. Então, aqui eu me calo e deixo vocês dar boa noite para todos e todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valéria. Boa noite, Pedro. Grande satisfação estar aqui. A gente falando um pouquinho sobre acessibilidade na web e os desafios que geralmente pessoas com deficiência visual ou que têm algum tipo de acometimento visual têm a dificuldade para ter esse acesso com computadores, celulares. E é isso. Tipo, estamos aqui para explorar mais informações e colocar informações para o nosso público. É isso aí. Boa noite, Valéria. Boa noite, Alexandre. Boa noite ao público que nos acompanha. É um prazer estar novamente aqui, um prazer poder falar sobre esse tema tão importante, tão relevante para todos nós, para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, e ressaltar que a tecnologia, a acessibilidade na internet é algo que muda a vida das pessoas, né? O Alexandre vai falar mais para a gente, mas, assim, às vezes a gente se depara com alguma tecnologia que pode parecer simples, né? Que pode parecer alguma coisa que você fala, poxa, não tinha me atentado, não sabia de um aplicativo que existe por aí, não sabia de um atalho, de alguma coisa que tem na internet, e quando você descobre como aquilo te ajuda, como aquilo é uma mão na roda, assim, que facilita demais a nossa vida, e você realmente se surpreende e fala, sabe, dá um ânimo novo. Então, como é importante discutir isso, trazer para as pessoas e mostrar para elas que a vida pode ser muito melhor e muito mais fácil, né? Quando as pessoas dominam a tecnologia. Muito bacana, vamos lá.
Valéria? Estou aqui e estava passando para o pessoal do nosso grupo que nós estamos ao vivo e que nós estamos falando de algo extremamente importante, que é a acessibilidade na web. Aliás, é a web que, dentre outras possibilidades, mas é a web que nos ligou, né? Que nos fez com que nós nos conectássemos e nos conhecêssemos, né? Pedro e Fernando. Fernando, um abraço, aquele beijo. Sentimos sua falta. Logo, logo, a Fernanda Lloyd está aqui conosco, né? E abraço, toda essa Fernanda. Turma, um abração da web para você, Fernanda. E essa turma toda, a gente se encontrou por causa da web. Nós, com o site aberto, com o canal, as pessoas, quando são identificadas com essa neuropatia óptica hereditária, né, de Leber a Lyon, acabam colocando nas redes sociais o que é Lyon, né, como todas nós fazemos, perguntamos para o Google o que foi que o médico quis dizer, né, seja lá no que for, e aí descobre que tem um canal como esse, que tem uma equipe como essa, e tem os canais de conversa, né? Começando com o site, que tem a interação com o público, que vai ser melhorado em breve. Já estamos aqui formatando novas possibilidades para o site, para ele ser realmente mais acessível. Os grupos de WhatsApp e o canal do YouTube e o Instagram. Então, é através desses canais que nós nos conhecemos. Por exemplo, eu e Alexandre, nós não nos conhecemos pessoalmente, eu e Fernanda não nos conhecemos pessoalmente, o Pedro conheço pessoalmente porque ele veio para São Paulo para a 4ª Conferência Lyon, que aconteceu no dia 30 de julho, então esteve comigo fazendo, né, a parte de mestre de cerimônia e também de tradutor, né, porque tivemos alguns participantes que só falavam em inglês, e o Pedro, por ter essa facilidade, veio para São Paulo para contribuir com essa habilidade que ele tem. Então, a acessibilidade na web, ela é mais do que tornar uma página simplesmente acessível, né? Ela é uma possibilidade de nós termos aí à disposição uma programação, um design, uma tecnologia que possa ser construída de forma que as barreiras sejam eliminadas e todas as pessoas possam participar de igual para igual. Aqui, por exemplo, esse canal é um exemplo, né? Aqui não aparece para as pessoas qualquer deficiência que nós possamos ter. Eu tenho amigas que me abordam depois das lives. É verdade? Eles são baixa visão? Ou né, às vezes já tivemos pessoas aqui com cegueira. Não é possível, mas é assim, porque a tecnologia nos iguala. Quando a tecnologia ela é bem aplicada, né, ela é coerente, ela acaba nos igualando e as deficiências não acontecem. Por isso nós temos, inclusive, a discussão, né, Pedro? Pessoa com deficiência ou pessoa em situação de deficiência? É um tema que a gente já vai se aprofundar mais nisso, e pensando no tema de hoje, né, acessibilidade na web, faz cada vez mais sentido pensar contigo essas expressões. Mas eu queria perguntar para o Alexandre, que é o nosso garoto tecnologia do grupo, ele, Cristiano. Cristiano, um abraço para você, querido, que não pôde estar com a gente hoje, mas continua sempre convidado, viu, Cristiano? É só dizer, tem uma agenda, a gente muda o tema, faz o que for, só para ter pessoas queridas aqui conosco. Então, nesse momento aqui, o nosso garoto tecnológico é o Alexandre, e gostaríamos que você falasse um pouco como você percebe a tecnologia. Lembre-se que você está acima da média nessa live, tá? Então, você seja bonzinho conosco, porque você é bem muito mais tecnológico que nós. Então, assim, começando do básico, né? Como você percebe a acessibilidade para a pessoa com deficiência visual na web em geral, principalmente nos sites de compras? Geralmente, a acessibilidade em sites de compras ela é bem mais visível, porque os programadores eles têm um foco que é abranger o maior número possível, tanto de pessoas normais quanto pessoas com algum tipo de deficiência. Então, geralmente, nesses ambientes virtuais, a acessibilidade é muito boa. Os leitores de tela têm algum problema que, às vezes, não lê, mas, no geral, são muito bons. E, como eu estava comentando um pouco mais cedo com a Valéria, que tem lei que regulamenta isso, mas só que, geralmente, não fiscalizam. Então, algum tipo de programa ou aplicativo, o programador desenvolve isso,
mas só que ele vai adequando isso conforme o tempo. E conforme as necessidades dos usuários, em decorrente de reclamações, se está faltando uma acessibilidade, tem um botão que não é clicável, ou o botão é clicável, mas só que ao colocar o dedo em cima, não especifica o que é a ação daquele botão. Então, geralmente, hoje em dia, o desenvolvimento ele vai amadurecendo com o tempo. Assim com os computadores, com os celulares. Logo quando surgiu o Android, ele já veio com acessibilidade, mas naquela época o telefone era muito limitado, tinha pouca memória RAM para fazer esse desenvolvimento. Eita, o fone de ouvido está falando. Está com retorno aí no fone? Não, é quando chega a notificação. Estou falando que ele é tecnológico, Pedro. Ele tem várias Demais. coisas ligadas nesse sistema dele. Demais, demais. Até no que a gente não repara, ele está reparando. Vamos lá. Pois é, aí, conforme o tempo vai passando, que tem a maturação desses sistemas operacionais e aplicativos. Caiu o seu som, Alexandre? Caiu? Não. Não. Por enquanto. Era isso mesmo que você queria dizer. Por introdução, só isso, por enquanto. Tá certo. Você faz compras pela internet, Pedro? Faço, mas pouco, Valéria, sinceramente pouco, e para dizer bem a verdade, essa live aqui vai ser um incentivo para que eu faça mais, porque não tenho feito muito não, mas já não era um hábito meu assim, mesmo antes de ter a Lyon. Agora eu confesso que eu preciso me aprofundar nessas, até para eu saber também como é que está esse ambiente e poder também aqui como membro do Instituto voluntário poder passar um pouco mais disso para as pessoas, porque realmente eu não tenho tanto, não frequento muito canais de compra na internet, mas gostaria de conhecer mais aí com o Alexandre e de saber mais, né, sobre como que tá o cenário atual. Atualmente está muito bom. Às vezes tem um problema, né, quando é questão de importação, que tem algumas legislações, às vezes tem que fazer algumas reclamações, mas para a gente que tem isso, geralmente a gente tem que ficar muito atento na descrição do item, para poder efetuar a compra. Sim, que ele vai explicar melhor o que às vezes estava em uma imagem que pode não estar tão clara, né, para nós, né? Isso. Muitas vezes você tem que escutar o anúncio 1, 2, 3 vezes para ver se é realmente aquilo que você quer comprar, se é seu tamanho, se é o dispositivo realmente que você quer, se é a cor, se é a marca. E o mais importante nisso é a qualificação e os comentários dos compradores. Bem bacana, isso é bem interessante sempre, né? Isso é uma coisa que acho que as pessoas, é bem comum que as pessoas procurem verificar o que já foi falado sobre o produto, né? E para qualquer tipo de produto, as avaliações para ver se vale a pena, se tem reclamações, né? Se apresenta algum problema, que problema que já apresentou, como é que resolveu. Acho que isso é sempre bacana de olhar, né? Inclusive, né, no nosso caso, no que se refere à acessibilidade também, né? Se a empresa responde, né, em tempo hábil as dúvidas, acho que também é uma coisa que dá para perceber se essa empresa respeita o cliente ou não, né? Sim. Hoje em dia, a gente geralmente, conforme o produto que queremos comprar, basta a gente dar uma olhada no YouTube e ver quem já comprou, ver a resenha de como é o produto, os pontos fracos, os pontos fortes. Aí sim a pessoa decide se aquilo é o melhor para ela ou não. Coisa que antigamente a gente não tinha, né? Pensar nesses anos de internet, mais ou menos em 2007 para frente, ninguém esperava que a gente estaria um dia aqui, cada em um ponto diferente do Brasil, fazendo uma live em um aplicativo totalmente remoto.
E hoje, com o surgimento e o desenvolvimento de novas tecnologias, hoje em dia isso é possível. A tecnologia muda demais a nossa vida, né? Como ela possibilita, que, né, a Valéria disse no começo, esses encontros, né, a busca de informações, o crescimento, o estudo, né, os cursos EAD que estão por aí, que as pessoas fazem de casa, quantos cursos são ministrados também online, né, e as pessoas se graduam, se pós-graduam e, né, fazem capacitações, às vezes, né, mais rápidas, mas que vão agregar para o currículo. Então, a tecnologia, hoje em dia, é tudo, né? Esse tema é importantíssimo, a gente tem que falar disso. Como é bom trazer isso também no canal. E quando pensamos a educação, faz isso sem perda de qualidade, né? Pelo contrário, alguns cursos eles potencializaram, porque o que se perdia se transferindo de um ponto para o outro para entrar para uma sala de aula, né? Hoje se ganha em tempo de leitura, em tempo de exercícios de fixação, né? Em tempo de discussão qualificada nos grupos. Então, a tecnologia ela realmente veio de uma forma muito especial para a educação. O triste da educação é que há um fosso, né? Porque nós, aqui no Brasil, ao menos, nós não temos o mesmo nível de qualidade de tecnologia para todos. Então, pensando na escola pública, né, na escola básica, as crianças, agora na pandemia, ficaram de fora da possibilidade de estudar com a mesma qualidade que a criança da classe média alta, abrindo esse fosso aí na educação. Mas, fechando aqui esse parênteses, que hoje o nosso foco aqui não é falar, né, da educação, apesar que a educação faz parte dessa tecnologia toda que está disponível, o que nós queremos mesmo é conversar com as pessoas e saber a percepção delas quando ela abre um site para comprar uma camiseta, para comprar um medicamento, né, para saber como se locomover, onde que é o lugar, né, que distância que é de um ponto ao outro, né, para pedir um carro de aplicativo, para pedir um táxi, para pedir uma alimentação, coisas realmente do dia a dia que nos fazem acessar a internet, que nos fazem acessar a web, e esse impacto de quando se abre um site desses, né, e a pessoa não tem o traquejo ou não tem a facilidade até então de lidar com isso, quais são os primeiros passos que vocês nos sugerem? Principalmente o Alexandre, né, que vem desbravando esse mercado de possibilidades de uso já há mais tempo, mas quais são os primeiros passos que você diria para uma pessoa, olha, eu preciso fazer uma compra de um medicamento numa farmácia, essa farmácia não tem, esse medicamento não tem na minha cidade, estou buscando de outra e quero fazer a compra. O que você sugeriria, Alexandre? Primeiramente, a pessoa tem que dar uma pesquisada, geralmente o item que ela quer, e depois ver a reputação dessa farmácia que ela pretende fazer a compra desse medicamento, produto, qualquer outra coisa que seja pela internet, e para não ter o risco de sofrer algum tipo de golpe ou coisa do tipo. E outra coisa também que tem que dar uma pincelada hoje em dia, que é a segurança da web, que muitas pessoas hoje em dia acessam os seus aparelhos sem muita malícia. Alguém chega, manda o link para você, e geralmente esse link é o link malicioso. Aí pronto, vai instalar algum tipo de malware ou vírus ali, e esse vírus pode levar todas as suas informações bancárias, senhas. Então, o importante é, geralmente, nunca abrir links desconhecidos para não correr esse risco. Não abrir e-mails que cheguem na sua caixa que você desconheça ou que tem um conteúdo meio estranho. Geralmente é isso. Geralmente, chegam alguns e-mails para mim. Sua conta foi acessada de um dispositivo tal e sua conta está correndo risco. Acesse pelo link abaixo para trocar sua senha. Aí pronto, a pessoa já caiu. Esse Que é o tá chamado ficando phishing.
Tá ficando comum já, infelizmente. Pescar, no caso, né? Que, se eu não me engano, né, Pedro? Exato, exatamente. Nossa, que armadilha, né? E aí a pessoa nem para pensar, já fica preocupada e acaba clicando ali e compromete toda a segurança dela. Isso, tem que ter muito cuidado com questão de links. Que nem uma vez que aconteceu com a mãe, ela nem... Quando ela desbloqueou o cartão, o cara já fez uma reserva no Paraná. Mas ela fazia muito isso, de acessar esses links. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Acho que a gente sabe, a gente pode, assim, se atentar para quais são os nossos relacionamentos, né? Com quais empresas a gente se relaciona, quais são os bancos que a gente tem em conta, enfim, quais são as pessoas. Então, se vem uma mensagem, um e-mail de alguém que você nunca, né, conversou, nunca estabeleceu nenhum contato, por que você vai, né, pensar que aquilo é uma coisa confiável? Não, né? Não abre, exclui logo, que é mais fácil, né? Não correr esse risco, né? A gente não pode correr esse risco. Eu percebo... Oi, pode falar, pode falar. Tá. É a chamada engenharia social. Até a gente que conhece, de vez em quando dá vontade de dar uma clicada. Vai que dessa vez não é mentira, né? Que a gente pensa. É a curiosidade. Justamente, que nem aquelas propagandas do YouTube, faça seus 6 em 7. Aí tu olha assim, Tá bom. Coisas milagrosas, né, tal. Isso, é porque hoje em dia é vendido muito essa ideia mágica, sabe? Que dinheiro brota do nada. E as pessoas... Trabalha em casa e ganha não sei quanto, né? Isso. E não precisa de faculdade, não precisa de nada. Precisa de vai só ganhar mais que... só clicar no link. Né? Você vai ganhar mais que um médico, que um advogado, que um engenheiro, né? Não desmerecendo as outras formações, mas o que eu quero dizer assim, que são anos de estudos para você formar-se dentro de uma categoria que é uma das melhores remuneradas do Brasil, né? Médico, advogado e engenharia, por isso que eu estou citando como exemplo, e aí, de repente, trabalha de casa e ganha o que esses caras ganham. Gente, desconfia, né? Com certeza, com certeza. Quando a gente vê isso, a gente... É fantasia, Vende tem uma fantasia. Tem um lado que a gente quer, mas aí tem um outro lado racional. Eles mexem justamente com o emocional da pessoa, né? Claro, apelam, eles usam uma linguagem apelativa, imagens apelativas, tudo ali é apelativo, e muitas vezes, infelizmente, pegam as pessoas em momentos de fragilidade, né? Pelos mais diversos motivos, emocional, financeiro mesmo, a pessoa às vezes não está numa fase legal, e a pessoa fala, deixa eu ver, quem sabe não é isso que vai mudar a minha vida, né? Óbvio que não, mas a gente entende que às vezes no momento de fraqueza a pessoa cai, né? E aí que vem o problema. Né? É nesse descuido que a confusão se dá, né? Vocês citaram no início da conversa a lei, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, ela é a lei número 13.146 de 2015, que começa a ter a vigência em 2016, que obriga que todos os sites públicos e privados estejam acessíveis, mas estima-se que hoje, nesse momento, 18 de abril de 2022, ainda apenas 1% das empresas seguem as regras dessa lei no Brasil. É muito pouco. Né? E diante disso, ter um site acessível, aqui falando de negócios, não é só cumprir a lei, é um diferencial competitivo. Rentabilidade para a empresa, né? Exatamente, porque uma empresa com acessibilidade, ela pode melhorar o ranqueamento dela nas páginas, como, por exemplo, do Google, uma vez que o algoritmo, né, ele acaba sendo o do buscador, ele acaba reconhecendo essas práticas, né, e percebe a maior relevância nesse site. E começa ele mesmo, por si, trazer o site da empresa. Então, é uma questão de negócios perceber que temos no Brasil mais de 15 milhões de pessoas com deficiência, que é um mercado, são pessoas comuns, pessoas que consomem, pessoas que têm vida própria, pessoas que, como todos nós, como todas nós, e que têm renda, na sua grande maioria, para poder fazer suas compras, e eu estou dizendo na sua grande maioria mesmo, porque cada vez mais nós temos pessoas com deficiência, com excelente formação acadêmica, né,
participando em grandes empresas, participando nos governos, né, através dos concursos que passaram a ter as cotas, ter a abertura de vagas para pessoa com deficiência. Então, tem um mercado aí gritando por atenda-me com qualidade e que as empresas não estão vendo. Olha, 99% das empresas não estão percebendo esse nicho de mercado que não é nem o produto, é o site, é a vitrine. A imagem, né? Delas, né? A imagem dela, exatamente. A gente sabe, né, que cada vez mais as empresas estão preocupadas com a imagem que elas passam, né? Se elas são inclusivas, se elas estão atentas à diversidade e diversas outras questões. Então, uma empresa que é acessível, além de ela vender mais e lucrar mais, ela vai ser mais bem avaliada pelo consumidor e pela sociedade de uma forma geral, né? É isso que a Valéria falou do ranqueamento, né? Ela vai passar a ser uma empresa que as pessoas simpatizam mais, né? De falar, olha, eu compro numa empresa que é acessível. Querendo ou não, isso já está no imaginário coletivo, né? Você fala, olha que bacana eu saber que de alguma forma eu participo disso, porque eu compro de uma empresa que se preocupa com as pessoas, então eu também me preocupo de alguma maneira, porque eu escolho ela ao invés de outra, que não se preocupa, né? Isso eu digo assim, para uma pessoa que não tem deficiência física alguma, aparente, como a gente diz, mas para alguém que não tem deficiência nenhuma, a pessoa ela também pode, assim, se satisfazer no bom sentido, falar, poxa, que legal que a empresa faz isso, né? Vou valorizar, né? Vou dar um crédito aqui para essa empresa, né? Então, realmente, falta para as empresas perceberem o quanto elas estão perdendo de não se empenharem nisso, né? Em proporcionar acessibilidade. Exatamente. E além da pessoa com deficiência, ainda tem uma ampliação desse mercado, que somos nós, pessoas que estamos todos os dias envelhecendo. Então, algumas necessidades especiais nós vamos começar a demandar, né, no mercado e queremos continuar interagindo. Então, uma visão que fica mais baixa, você ter um site com um contraste melhor, com o tamanho de letra que possa ser regulado, né, uma leitura de tela para facilitar a compreensão do que está sendo exposto. Isso tudo não é só para a pessoa com deficiência, é para a sociedade, é um facilitador para a sociedade como um todo, né? Existem vários tipos de necessidades que podem ser atendidas por empresas que são sensíveis a isso, né? A gente está falando aqui de sensibilidade, mas estamos também falando de negócios. Então, se a sensibilidade não é o suficiente para motivar essas mudanças, que ao menos a percepção de oportunidade de negócio passe a ser percebida, que, aliás, é ainda mais legítima, não sei, vocês dois podem me dizer, né? Porque às vezes a gente pede as coisas e fala, mas tem que fazer, mas tem que, mas não tem que, você quer negócio? Tem pessoas aqui, ó, nessa tela aqui mesmo temos 3 pessoas, 2 pessoas são pessoas com deficiência visual e 2 pessoas com potencial de compra. 2 pessoas com total potencial de compra, potencial de, inclusive, recomendar e não recomendar o site da empresa, né, de fazer realmente o famoso boca a boca, que é o melhor marketing. Hoje um banco me perguntava se eu fui bem atendida, né, e dentro de tudo que eu escrevi para eles, eu disse o seguinte, vocês gastam tanto com propaganda, poderiam gastar com o consumidor do serviço de vocês e nós seríamos a propaganda real. Não precisa ter propagandas mirabolantes quando você faz bem feito o seu trabalho. Porque nós, por si só, vamos trazer familiares, amigos, vamos indicar as pessoas para serem tão bem atendidas como nós somos. E essa acessibilidade também do site, ela pode também significar um assunto a mais para o produto, um assunto a mais para a marca entre as famílias que consomem e as que não consomem passarem até mesmo ser convidadas, estimuladas a isso, né? E você tocou num assunto bem legal, né, Valéria, que é assim, a gente já falou sobre isso aqui no canal outras vezes, mas acho sempre importante relembrar que a acessibilidade, ela não é específica para um grupo, né? Ela pode até ser que se crie um determinado dispositivo, um determinado mecanismo, por exemplo, pensando em quem tem baixa visão. Mas é claro que mesmo quem não tem baixa visão pode, em determinado momento, se aproveitar daquilo, se valer daquilo e vai gostar, vai aproveitar, vai indicar o site, né? Como você disse, às vezes tem um idoso que não é baixa visão, mas a gente sabe, uma pessoa, depois de uma determinada idade, para muitas pessoas a visão já não é a mesma,
elas vão ter dificuldade, às vezes elas não vão ter a paciência de ficar lendo um texto longo com uma fonte pequena, elas vão preferir um leitor que faça leitura para ela, né, uma leitura de áudio, né, um áudio leitura ali para ela. Então, enfim, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que pensar que os beneficiados são incontáveis, né? Não dá para mensurar quantas pessoas podem ser beneficiadas por aquilo, porque tem as pessoas que também estão passando por situações transitórias e podem se beneficiar daquilo. Vão pensar em alguém, por exemplo, aí que fez uma cirurgia de catarata e está lá de repouso. A pessoa não pode ficar ali forçando a visão dela em alguma coisa, mas ela pode ouvir o que está no site, ela pode ler um livro, ao invés de ela esperar 15 dias, sei lá, de recuperação, ela vai ouvir um audiobook, né? Então, assim, a acessibilidade, ela sempre vai além daquilo que se pensou inicialmente, porque sempre vão ter outras pessoas que vão também se aproveitar daquilo. E isso é um outro ponto para as empresas pensarem, né? Não é só para atender um X percentual da sociedade, é para atender um grupo indeterminado, né? Isso é bem legal delas lembrarem, né? Isso é lucro, né? Que elas estão perdendo de não se atentar para isso. Na verdade, essa questão da acessibilidade não beneficia só um grupo, né? Todos ganham com isso. Exato. Como você falou, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo demandas diferentes. Então, muitas vezes a gente já não tem mais a mesma visão, então a gente pega, ao invés de ler, a gente só coloca um fone de ouvido e vai escutar aquele PDF. E tem diversas outras ferramentas que geralmente a gente não discute aqui, que tem esses leitores de PDF, tem localizadores GPS, e hoje em dia também um grupo que está muito preocupado também com essa parte de acessibilidade são os bancos digitais, que de vez em quando eles entram em contato com as pessoas para fazer pesquisas, para saber que tipo de melhorias eles podem fazer para melhorar os seus aplicativos e a acessibilidade nos mesmos. Que legal, legal. O Nubank é um desses, o Credit Card também, a acessibilidade da Credit Card é muito boa, C6 também é muito bom, e geralmente quando a gente já vai para outros aplicativos de alguns outros bancos, já é meio ruim, trava, às vezes não lê uma coisa, tem dificuldade para fazer algo. Eu lembrei de uma coisa agora, uma coisa curiosa que eu queria comentar, que eu fiquei sabendo bem recente na internet. A gente está comentando aqui de acessibilidade para bancos, para compras e tal, mas obviamente que é importante a gente falar também de acessibilidade para lazer, óbvio, né? Porque lazer faz parte da vida. Excelente, Pedro, excelente. Saúde mental e tudo. E esses dias eu vi uma coisa que eu achei muito, muito legal, porque foi uma coisa que eu já me deparei quando eu precisei fazer em algum lugar, em alguma viagem, ou às vezes com amigos, em algum lugar que você está, você quer fazer uma selfie. Para quem tem baixa visão, fazer uma selfie não é lá tão simples às vezes. Às vezes pode ser, depende da luz, do lugar, do ambiente. Às vezes pode ser mais fácil, às vezes pode ser mais difícil. E o que eu fiquei sabendo que existe esses dias? Um aplicativo que orienta a pessoa que tem baixa visão para que ela faça a selfie. Então ele diz para você se está enquadrado, se não está. Eu vi aquilo e falei, nossa, eu não acredito. Que bacana! Pensaram nisso. Me perdoa agora por não lembrar o nome do bendito do aplicativo, mas existe um aplicativo, eu posso ver e depois a gente comentar depois aqui, passar depois. Mas sim, depois você deixar nos comentários desse vídeo para as pessoas também saberem. Legal isso. Vou colocar o link. Me parece que por enquanto está disponível para Android, acho que ainda não está para Apple, mas logo a Apple vai criar a versão dela também. A gente sabe disso, a guerra que existe aí, mas pelo preço do celular dela, ela deveria ter criado isso já, né? Concordo. Na verdade, eles já são nativos. Esses aplicativos, Adriane? O aplicativo de câmera que já vem no celular, quando você ativa o leitor de tela, ele já dá a localização, mais ou menos, para a pessoa se enquadrar. Em questão de acessibilidade, Apple é o melhor. Sim, mas eu acho. Eu também já ouvi falar. A gente está aqui. Nesses comparativos, eu também já ouvi falar isso que você falou. Que me parece que os dispositivos da Apple, num contexto geral, têm mais acessibilidade. Isso me parece que sim.
Agora, especificamente esse aplicativo para selfie, que criaram um aplicativo só para isso, eu achei legal. Ah, só para isso, sem a necessidade de ligar Um leitor de aplicativo tela. específico para tirar selfie, que ele te avisa. Eu falei, aí, num primeiro momento, você fala, poxa, parece fútil aqui, sabe? Com tanta coisa aí para pensar, mas não, eu já me deparei com isso. Em uma viagem, em algum lugar, eu vou lá querer fazer uma selfie, e eu fiquei testando ali para ver se estava enquadrado, se não estava, se eu não me cortei, sabe? Com um aplicativo desse, não. Então, assim, não é fútil. A gente pode parecer que não, é diversão isso, é lazer, é importante demais isso também, né? Então, tanto quanto outras coisas. Então é legal saber que está vindo isso também, né? Estão vindo coisas assim também, né? Bacana. E você falando de lazer, na semana passada aconteceu um festival, não é o primeiro ano, já tem alguns anos, que é o Festival Acessa BH. E ele está todo no YouTube, com peças de teatro, com rodas de conversa, com filmes, documentários. Que bacana. Todo tecnológico, com acessibilidade, com audiodescrição. E o mais legal, que os participantes, os atores, as atrizes, são pessoas com deficiência. Então, todo o projeto, todo o Acesso a BH é construído, seus bastidores e a parte artística com pessoas com deficiência, diversos tipos de deficiência. Então, a gente percebe, né, onde é que estavam essas pessoas? Elas fizeram faculdade, quais foram as faculdades? Né? Porque ser artista, você estuda, você trabalha, você se aprimora. Onde estão esses lugares? Precisamos descobrir cada vez mais esses lugares, e esses lugares também precisam se preocupar em se mostrar para as pessoas que têm deficiência e suas amigas e seus familiares, para a gente também levar para frente e contar para as pessoas que realmente a vida ela pode ser levada com o máximo de qualidade possível, né, tendo acessibilidade. Não é fútil querer fazer uma selfie, né? É um direito que a pessoa tem também de ter uma selfie. Então, ter um aplicativo, uma equipe de pessoas, sabe lá quantas, que sentaram e pensaram no assunto. Poxa, a vida é século XXI, isso é o que se espera do século XXI, né? Que tenham empatias, né? Exato, e isso anima a gente para outras coisas, porque a gente pensa, poxa, se já pensaram no aplicativo para selfie, o que está vindo por aí, né? O que mais vai vir por aí? A gente espera que venham cada vez mais coisas que facilitem cada vez mais a nossa vida, né? Tem coisas, por exemplo, no celular, eu concordo, e o Alexandre aí dá muitas dicas para a gente aí, que os celulares já têm muitas coisas que trazem qualidade de vida para nós, mas ainda tem situações que a gente se depara que a gente fala, poxa, poderia ter isso ali, poderia ter tal coisa que ficaria um pouco melhor ainda. Mas eu acho que é questão de tempo para as grandes marcas aí irem se atentando e irem criando, né? Até porque às vezes tem coisas que eu acho que não é nem difícil deles criarem com toda a tecnologia que está disponível. Mais é falta de se atentar para uma necessidade, né? Mas imagino eu que mais é falta da empresa parar para pensar, olha, se a gente criar isso aqui vai ter demanda, vai ter público, vão consumir isso daqui. Porque não é falta deles não saberem, obviamente, ou de não terem know-how, porque tem de sobra, né? Eu acho que mais do que parar para pensar, é parar e convidar pessoas como vocês para discutirem o assunto dentro das empresas. Sabe, aquela famosa máxima, nada de nós, nada sobre nós sem nós. Né? Então, você, Pedro, você, Alexandre, vocês percebem porque vocês são usuários, né, desse sistema dentro de uma situação que não tem uma visão 100%, uma visão completa. E ninguém melhor do que vocês para dar opinião para essas empresas o que se deve fazer ou não fazer. E aí nós estaríamos movimentando, inclusive, um mercado de trabalho bastante interessante, com consultores à altura, né, consultorias sendo prestadas, além da pessoa ter conhecimentos de negócio, ela vai ter o conhecimento da vivência com a tecnologia ou com a ausência dela, né, o quanto isso impacta. Então, pensar na acessibilidade da web, pensar na acessibilidade dos equipamentos e produtos, é pensar em abrir portas para milhões de pessoas, né? E toda empresa se coloca no mercado exatamente com esse propósito de abrir portas para milhões de pessoas. Quando ela não preza pela acessibilidade, ela está jogando dinheiro fora. Exato. Ela tá assim, perdendo de tempo e dinheiro, né, com pessoas que poderiam estar ali consumindo e alavancando a empresa, alavancando os lucros, né? É realmente uma falta de percepção.
Mas tá aí mais um papel nosso, né? Vamos pensar em estratégias aí para cutucar as empresas, né? Ó, estamos aqui, né, galera? Né? Que é uma É das que funções do Instituto Leon Reconvexo, é fazer palestras, né? É formar rodas de conversa, é prestar essas consultorias realmente. Eu estive ontem numa sala de aula na Universidade FECAP, que é um grupo educacional com mais de 120 anos, que agora já vou até dar um spoiler, né? Do qual nós fomos convidados a prestar essa espécie de consultoria e discutir com a turma de psicologia que está dentro do curso de administração de empresas, processos de educação, processos de capacitação e desenvolvimento de competências profissionais. E quando nós fomos chamados para conversar sobre isso, e o Alexandre esteve comigo em alguns momentos e fizemos reuniões remotas, aí novamente a tecnologia a nosso favor, né? O Alexandre lá do Pará, conhecendo os professores coordenadores aqui de São Paulo, interagindo com outro aluno no grupo também, e foi uma conversa super promissora. Ontem foi a aula inaugural desse projeto, eu estive lá, né, enquanto o Instituto Leon Reconvexo, né, pedindo licença para vocês, para poder falar sobre esse trabalho, sobre o Instituto, e daqui para frente organizar a forma de se inscrever para esses cursos, né? Nós conquistamos um espaço com 10 cursos, com 3 vagas para cada curso, e o mais gostoso, no final das contas, o projeto inteiro está destinado à pessoa com deficiência visual. Então, todas as vagas, não é cota, nesse momento, todas as vagas estão destinadas à pessoa com deficiência visual, seja baixa visão, seja cegueira, contanto que ela tenha acesso a computador ou acesso a um celular para poder participar das aulas. Então, o que estamos desenhando nesse momento são os processos de avaliação do curso. Como fazer uma avaliação do curso que seja acessível e que possa ter a possibilidade realmente de mensurar o quanto essa pessoa aproveitou o curso, né? Podemos aí desenvolver junto com os alunos uma ferramenta que possa registrar também a percepção, possa captar a percepção, né, dos participantes, e esse é um piloto, então levar isso para frente é realmente o nosso sonho. E semana que vem, inclusive, nós vamos trazer, né, um dos membros da coordenação desse projeto todo, que é cego de nascença, que é formado em administração por essa faculdade e que agora volta para a faculdade para fazer essa total diferença. Então, a gente percebe que tecnologia foi muito importante, né, que possibilitou o acesso desse rapaz para concluir uma faculdade, mas o fator humano, a escolha humana de fazer o que tem que ser feito, que é prezar pela inclusão com qualidade, com dignidade, ainda é o fator mais importante. E é aqui que entra as nossas falas, que entra um processo de sensibilização. Agora imaginem, aqui eu vou concluir e passar a fala para vocês. Esses alunos estão sendo formados, hoje vários rostinhos jovens assim estão sendo formados para o mercado de trabalho, para a administração de empresas, e já estão saindo com a possibilidade de uma vivência como essa, né, de vivenciar uma inclusão real, não somente a teoria de que sua empresa tem 100 pessoas, saiba que ela vai ter cotas, né? Um dia chega alguém lá. Não, hoje esses meninos e meninas estão desenhando processos de educação e capacitação e até processos seletivos com acessibilidade, né, adaptado de forma coerente para que as pessoas possam mostrar o seu potencial e não ficar paralisado na limitação que a sociedade vê da deficiência, né? A deficiência não é o limitador é uma sociedade preconceituosa. Então, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês essa fala e essa comemoração também, porque a gente já está se encaminhando, daqui a pouco é o final da live. Eu não sei, acho que os reloginhos daqui, eles são mais rápidos demais, porque o dia inteiro demorou uma eternidade para passar, gente. A live fez assim, né? É bem isso. Olha, vai lá, Alexandre. Tá. Que nem o mais importante para trilhar esse caminho é que haja uma colaboração de ambos os lados. Então, para esse projeto hoje ter existido, teve uma pessoa lá atrás que ela foi mostrando o caminho para pessoas que não tinham essa vivência. Eu tenho dificuldade com isso, seria melhor você fazer isso. Então, ele foi trilhando e mostrando os caminhos necessários para que hoje
esse curso existisse. Então, por isso que é muito bom sairmos dessa zona de conforto e mostrarmos que a gente existe e que estamos aqui para a sociedade. Muitas pessoas que não acreditam quando a gente sai por aí, sério que você sai, como tu tem coragem, sabe? Muitas pessoas pensam que devemos ficar em casa e só, mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente pode sair, pode trabalhar, pode fazer várias coisas. Só A que gente para deve. muitas isso, muito para que o desenvolvimento de algumas coisas aconteçam, também deve haver o empenho do outro lado também. Com certeza. O Guilherme que estará conosco, né, Guilherme Chedid, que estará conosco na semana que vem, e nós estávamos em aula, né, a intenção foi levar ele para falar, para conversar e para mostrar que, olha, a gente pode conviver tranquilamente. Foi levar a minha pessoa, que convivo com pessoas com deficiência visual, e fala, gente, calma, peraí. É fácil, são amigos e amigas da mesma maneira, são pessoas que a gente vai lidando, o negócio é perguntar, posso falar assim com você, não posso falar assim, né? Se eu estender a mão, dizer, olha, minha mão está à sua frente, né? E boa noite. Então, assim, tocar a pessoa, né? Pedir licença para tocar, não é porque uma pessoa com deficiência sai grudando ela pelo braço, sai arrastando Ou sala puxando. dentro. Né? Não precisa gritar, a pessoa não é surda, né? Não precisa perguntar para o professor, ele quer um copo de água? Não pergunta para ele, né? Você está com sede? Quer que eu busque uma água para você? Então, assim, foi um bate-papo muito gostoso, além de falar de toda a experiência, né, do Instituto Leão Reconvexo nesses últimos anos. O Mário não pôde estar porque ele está viajando, né, a trabalho, mas eu tive essa felicidade, essa honra de ficar com o pessoal ontem até 11 horas da noite, né, todo período de aula na faculdade, e foi outro reloginho também que não foi a nosso favor, tá? Fique aqui registrado, porque voou, mas nós faremos outros encontros e esses desenhos vão ser cada vez mais afinados, como uma orquestra mesmo, né, para que possamos aí tocar uma excelente melodia. E ontem, conversando, Alexandre e Pedro, eu cheguei numa palavra que eu acho que eu percebi que ela é mais provocadora do que falar assim, estamos, né, as empresas estão numa zona de conforto, está confortável para a empresa não fazer nada. Não, ela está numa zona de acomodação. Né? Eu falava ontem, né? A administração de empresas tem que sair dessa zona de acomodação e perceber que tem um mundo de pessoas talentosas que podem contribuir com as empresas, e as empresas, numa troca saudável, podem contribuir com essas pessoas. Né? A nossa Constituição ela prevê a função social da empresa, e essa função social ela pode se desdobrar de várias formas. Uma delas pode ser, sim, trazendo para o RH uma percepção de que vai além da simples possibilidade de dizer assim, no final do ano nós aproveitamos e apoiamos alguma instituição. Nós não queremos ficar continuar sendo apoiados, nós queremos fazer parte da criação do desenvolvimento de apoios. Nós vamos encontrar pessoas com deficiência que realmente não terão condições de ir para o mercado de trabalho, por ser deficiências muito severas, mas também não quer dizer que elas não possam ser ouvidas, não possam contribuir e não possam construir algo juntos. Né? Tem as artes, né, que as pessoas podem colocar a sua linguagem de outra forma, não só na venda da sua mão de obra como trabalho para a sociedade. Então foi um papo muito legal, muito gostoso, que fique registrado aqui a gratidão aos professores da FECAP, né, na figura do professor Augusto Galeri, que é quem mais cutuca isso, ele é doutor em psicologia e social, e é a pessoa que mais provoca o corpo, né, diretivo da faculdade e o corpo docente para que passem a formar os alunos, para que eles estejam preparados para a acessibilidade necessária, para a diversidade, para a inclusão real, e possam levar isso como uma filosofia de vida, como parte integral da sua maneira de conduzir as suas carreiras. Então foi muito bacana, foi muito gostoso mesmo, e aí pensar numa acessibilidade
para que nós possamos entregar para que eles comecem a usar. E isso aqui é demanda que fica para a nossa lição de casa. E uma sugestão foi: façam o que vocês estão acostumados a fazer, X. Depois vocês nos mostrem o que vocês fizeram, e aí nós colocamos para as pessoas que podem dizer para vocês, assim funciona, assim não funciona, essa linguagem pode ser assim, melhor ser de outra forma, do que ficar se batendo, tentando construir um lugar que não é de vocês, não é meu esse lugar. Eu não sei qual é a dificuldade de uma pessoa que não enxerga, né? Eu sei que a dificuldade dos meus melhores amigos, mas melhor é levar os meus melhores amigos para dentro da sala de aula e conversar com essa meninada, né? Com certeza. Eu queria comentar que, assim, isso tudo é maravilhoso, né? É maravilhoso saber de um projeto desse. É maravilhoso, maravilhosas são as oportunidades que estão sendo criadas para as pessoas que têm baixa visão, que têm Lyon, que vão poder fazer esses cursos. Mas, para mim, assim, o que é interessante de notar nisso quanto isso também extrapola você proporcionar que a pessoa vá ao mercado de trabalho e, como a Valéria disse, isso proporciona que os demais alunos que não tenham nenhum tipo de deficiência aparente, como a gente comenta, que eles se ambientem e saiam da faculdade pessoas mais preparadas para lidar com deficiência. Isso é muito importante porque isso ajuda a quebrar o estigma, né? Então, existe um estigma muito grande. Se a gente for olhar, eu, como aluno de história, estou começando a ir um pouco mais para esse lado, porque obviamente me interessa, mas se a gente for começar a analisar desde quando a deficiência física, as deficiências passaram a ter esse cuidado, a ter essa atenção, isso aumentou basicamente da Segunda Guerra Mundial para cá, porque por causa dos mutilados com a guerra, das pessoas que ficaram com sequelas em razão de guerras. Até então, pouquíssimo se falava em cuidado e atenção para a pessoa com deficiência. Então, a gente entende, não é que a gente entende, mas a gente sabe que a preocupação em proporcionar dignidade para a pessoa com deficiência, ela é relativamente recente, né, de metade do século XIX para cá. Isso para mudar, criar uma mudança na mentalidade das pessoas, no inconsciente coletivo, é pouco tempo ainda, mas um projeto como esse é algo a mais, que vai em direção a esse cuidado com as pessoas com deficiência, que tira as pessoas da condição de simplesmente cotista, de simplesmente estar ali porque a empresa é obrigada, e coloca as pessoas com deficiência na condição de seres ativos, conscientes, capazes de influenciar a sociedade, de influenciar as demais pessoas, de ajudar, né, as pessoas cada vez mais, eu espero, e a gente espera que nós podemos ser ambiciosos com isso, mas vamos ser ambiciosos, sim. Nós queremos influenciar as pessoas para que elas percebam o que a gente pode fazer, não em diversos sentidos, o que a gente pode fazer no trabalho, o que a gente pode fazer com os demais, o que a gente pode fazer para o nosso próximo, para o semelhante, no sentido de ajudá-lo e de mostrar que a deficiência é, sim, algo natural. Como a gente diz, é mais uma questão com a qual nós lidamos e nós temos cada pessoa tem a sua, cada pessoa lida com uma questão na vida, nós lidamos com essa. Então, esse projeto também vai ao encontro de tudo isso, de coisas sobre as quais já conversávamos aqui no Instituto. Isso é muito bacana de perceber. Eu realmente estou bastante motivada com tudo isso, viu? Fiquei muito empolgada e principalmente por perceber a sede que as pessoas têm de estar nesse lugar, de conhecer esse lugar. E a nova geração, né? E isso é o mais importante ainda. Eu disse para eles, você é a nova geração. Fala, querido. Nova geração, Valéria, quando você diz isso, um outro comentário que eu acho legal da gente fazer é lembrar aqui, né, que tudo é aprendido e assim, o preconceito, infelizmente, ele também é ensinado. É aquilo que se comenta, que é uma coisa que o pessoal comenta por aí. Se as crianças não aprendessem desde pequenas que existe preconceito, elas cresceriam sequer sem saber o que é isso. Mas, infelizmente, o preconceito é ensinado. Então, esses jovens que estão aí estudando e tendo contato com pessoas com deficiência, com certeza, eles vão desmistificar muita coisa, eles vão quebrar muitas barreiras, eles vão ser multiplicadores, né? Eles vão ser pessoas mais acolhedoras, eles vão desenvolver a empatia, o respeito ao próximo, né? O respeito à diversidade, né? Então, assim,
é realmente um projeto que vai muito além de proporcionar vagas para o mercado de trabalho, que obviamente é extremamente importante que as pessoas com deficiência trabalhem, mas além disso, esse projeto me parece que ele vai muito além, ele tem uma dimensão, assim, um horizonte infinito, né? Isso aí. Alexandre, gostaria de comentar, meu querido, você entra na conversa, porque somos duas pessoas empolgadas aqui conversando. É porque eu vou assim, eu vou lembrando de uma coisa, aí o assunto vai avançando, eu esqueço da outra e já vou lembrando de outra. Aí eu acabo nem comentando, né? Então, nos traga o que você lembrou agora. Eu ia comentar agora um pouco sobre aquele texto que eu tinha ali passado, que eu postei lá no grupo, que, se eu não me engano, é plaquinhas, né? Que muitas vezes... Maravilhoso. Então, deixa a gente despedir, e aí você termina com esse texto para a gente deixar as pessoas refletindo. Gente, eu quero dizer boa noite para vocês, obrigada por estarem conosco, o chat estava muito bacana, muito legal. Compartilhem os nossos conteúdos aqui do canal, se inscrevam, quem não está inscrito, não está inscrita, se inscreva e participe. Nós aceitamos, inclusive, sugestões de pautas para o nosso canal, para o nosso programa Conexão Reconvexo. Pedro. Pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado, Valéria, obrigado, Alexandre, pelas contribuições tecnológicas, sempre muito importantes. Fiquei também muito feliz, muito empolgado com esse programa aí que a Valéria, esse projeto que a Valéria trouxe aqui para nós. Motivador demais, eu realmente, como a gente se empolga com esses assuntos, porque instiga, são assuntos instigantes, e a gente quer que isso se expanda cada vez mais, e se depender da gente, eles vão se expandir cada vez mais. Então a gente termina essa live muito contente com tudo isso, e agradecendo a todos mais uma vez, desejando uma boa noite a todos, e até a próxima. É isso aí, Alexandre, a última fala é sua, e fala desse conto, dessa história, que não é um conto, porque é real, né? Uma moça que escreveu, mandou para você, e das plaquinhas. Se eu não me engano, é um texto de Camila Gandim, que é lá do grupo do Portal. O que ela fala, basicamente, que ela se depara no cotidiano, que essa questão do preconceito, e que as pessoas ilustram nela o medo que futuramente elas têm de caso isso aconteça com ela. Então, se as pessoas pudessem, cada uma pudesse ter sua plaquinha com a sua deficiência que tem, seria uma experiência melhor, porque, digamos, cada um tem um ponto fraco que tem que ser trabalhado. E, geralmente, no nosso ponto, esse ponto é visível e as pessoas olham para a gente de uma maneira diferente. Então, é isso que eu tinha para falar, por enquanto, que já tem um tempinho que eu li esse texto, aí foi o que eu lembrei por enquanto, mas só tenho a agradecer por este momento aqui, e queria também chamar o pessoal do grupo, quem estiver nos assistindo, para compartilhar em suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, para movimentar mais essa rede, para que mais pessoas se envolvam e movimente essa engrenagem que possa levar informações para outras pessoas. Muito obrigado e uma ótima noite para todos. É isso aí, obrigada e até semana que vem. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau, tchau.